Lorenzo Mancini era o tipo de homem que carregava um silêncio bonito e pesado ao mesmo tempo. Dono de uma das maiores vinícolas na região de Montepulciano, um daqueles lugares em que o ar tem cheiro de uva madura e chão molhado, ele caminhava pelas terras como quem conhece a alma do solo. Aos 45 anos, era respeitado, admirado e profundamente solitário desde que perdera a esposa, Bianca, 2 anos antes. A pequena cidade havia sentido sua dor, mas ninguém mais do que ele mesmo, que passava as manhãs olhando os vinhedos como se buscasse nela um pouco da mulher que amou. Foi nesse cenário que surgiu Helena, uma jovem de 30 anos, cheia de vida, olhos curiosos e mãos que sabiam trabalhar a terra com carinho. Ela ajudava na colheita das uvas da safra do verão e, desde sempre, nutria por Lorenzo uma admiração silenciosa, não apenas pelo homem rico que ele era, mas pela maneira como tratava cada funcionário como alguém importante. Helena tinha algo suave no olhar, uma luz própria que contrastava com a melancolia dele, e foi essa luz que, aos poucos, começou a alcançar o coração adormecido do fazendeiro. A aproximação dos dois não foi rápida nem óbvia, começou com pequenos gestos, como quando ela perguntava se ele precisava de algo, ou quando ele observava a forma delicada com que ela colhia cada cacho de uva, quase como se estivesse cuidando de algo sagrado. Lorenzo não percebia que seus olhos procuravam por ela em meio aos trabalhadores, mas Helena percebia. E cada pequeno encontro, cada troca de olhar, cada cumprimento tímido criava ali um fio invisível que os puxava um para o outro, mesmo que ambos ainda tentassem ignorar o que estava nascendo entre as fileiras intermináveis de parreiras. Lorenzo começou a notar a presença de Helena de um jeito diferente numa manhã em que o sol nascia com preguiça, tingindo os vinhedos de dourado. Ela estava ajoelhada, amarrando cuidadosamente as videiras mais novas, e ele, a certa distância, observava a concentração serena no rosto dela. Havia algo naquele momento, talvez a simplicidade, talvez a forma como os fios do cabelo escapavam do lenço e brilhavam com a luz do sol, que fez seu peito apertar de um jeito que há muito tempo não sentia. Helena levantou o olhar e o flagrou observando-a. Por um segundo, ela pensou em desviar, mas a forma como ele a encarava com uma suavidade quase vulnerável, a fez sustentar o olhar. Lorenzo, percebendo que havia sido descoberto, caminhou até ela com passos lentos, como se temesse quebrar o encanto da cena. As parreiras estão respondendo bem ao cuidado, ele comentou, procurando disfarçar o motivo real pelo qual tinha se aproximado. Helena sorriu de um jeito que derreteu algo dentro dele. O segredo é tratar cada planta como se fosse única, respondeu, e Lorenzo sentiu que aquelas palavras tinham mais significado do que apenas trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, ele notou um calor novo no peito, uma sensação de que a vida ainda podia ser bonita, mesmo depois da dor. E Helena, ao ver o brilho suave que surgia nos olhos dele quando falava com ela, começou a entender que talvez aquele homem forte e marcado pela perda também estivesse, aos poucos, começando a se permitir viver de novo. A partir dali, cada manhã tinha um novo sentido, porque de alguma forma, sem que dissessem nada abertamente, os dois começaram a procurar um pelo outro entre as videiras, como se seus mundos antes separados tivessem encontrado uma forma de se tocar. Os dias seguintes trouxeram uma mudança tão sutil que nenhum dos dois ousaria chamar de romance, ainda não, mas era impossível negar que havia algo em movimento. Lorenzo passou a caminhar mais devagar pelos corredores de parreiras quando sabia que Helena estaria ali. E Helena, mesmo tentando disfarçar para as amigas do campo, sempre ajeitava um pouco o cabelo quando o via se aproximar. Era um jogo silencioso entre o luto dele e a coragem dela, entre o medo de sentir de novo e o desejo de ser vista. Numa tarde de vento leve, enquanto ajudavam a transportar as uvas recém-colhidas, Helena escorregou num pequeno desnível do terreno, antes que caísse. Lorenzo a segurou pela cintura, firme, mas com uma delicadeza que fez o corpo dela arrepiar inteiro. Eles ficaram assim por alguns segundos, próximos demais, respiração contra respiração, olhos se encontrando com uma intensidade que dizia tudo o que nenhum dos dois ousaria falar. "Está tudo bem?" ele perguntou, mas sua voz saiu mais baixa do que pretendia, como se tivesse medo da resposta. "Agora está", Helena disse, tentando esconder o tremor na voz. Lorenzo a soltou devagar, como quem devolve algo precioso ao lugar, e ambos desviaram o olhar, mas sem conseguir afastar o sorriso nervoso que surgiu nos lábios dos dois. Naquele instante, Lorenzo percebeu que fazia muito tempo desde que segurava alguém daquele jeito, e Helena percebeu que nunca tinha sido segurada assim por ninguém. A partir dali, algo dentro deles começou a se transformar, algo que não poderia mais ser ignorado. Uma semana depois daquele quase abraço, chegou o dia da festa da colheita,
uma tradição antiga da cidade, celebrada sempre ao final da safra, quando todos os trabalhadores eram convidados para uma noite de música, vinho e comida farta na praça central. Era o tipo de evento que Lorenzo costumava aparecer apenas por cortesia, cumprimentar algumas pessoas e voltar cedo para casa. Mas, este ano, algo dentro dele o impulsionou a ficar um pouco mais. Talvez fosse o vinho novo que queria apresentar, talvez fosse a presença de Helena, embora ele jamais admitisse isso nem para si mesmo. Quando Lorenzo chegou, vestindo uma camisa branca simples, as mangas dobradas e um colete escuro, Helena o avistou de longe. O coração dela deu um salto. Ele parecia diferente ali, fora das videiras, com as luzes das lamparinas refletindo no rosto marcado pelo sol e pelos anos. Helena, por sua vez, estava deslumbrante na simplicidade. Um vestido azul claro, com saia leve que balançava com o vento da noite. O cabelo preso em um coque solto deixava alguns fios caírem no rosto, e Lorenzo não soube explicar por que aquilo lhe pareceu a coisa mais bonita que já tinha visto desde a morte de Bianca. Os olhares se encontraram na multidão, e foi como se o barulho das conversas, o som do violino, as risadas e o burburinho ao redor desaparecessem por um instante. Helena sorriu primeiro, tímida, mas com aquela luz que ele já começava a reconhecer. Lorenzo, num impulso quase juvenil, caminhou até ela. Não imaginava que você viria, ela disse, tentando disfarçar o nervosismo. Nem eu, ele respondeu, com sinceridade demais para alguém que sempre calculava as próprias emoções. Eles conversaram por alguns minutos, trivialidades sobre a colheita, sobre o clima, sobre o vinho da safra nova. Mas a verdade é que nenhum dos dois conseguia prestar atenção no próprio discurso. Havia algo muito mais poderoso acontecendo ali, naqueles centímetros de distância. Na forma como os olhos dele deslizavam para a boca dela sem que Lorenzo conseguisse controlar, na maneira como Helena tocava a própria pulseira quando ficava nervosa. Um detalhe que o fez sorrir, até que a música mudou. Um casal começou a dançar perto deles. Em volta, pessoas se aproximavam umas das outras. Pares improvisados, pares antigos, pares que esperaram um ano inteiro por aquele momento. Lorenzo hesitou. Helena encarou o chão por um segundo, tentando esconder o rubor no rosto. E então, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, ele estendeu a mão. Posso? Helena levantou o olhar devagar, o coração martelando tão forte que parecia preencher o silêncio entre os dois. Pode, ela respondeu, quase num sussurro. E assim, sob as estrelas italianas, rodeados pelo perfume de vinho e flores, Lorenzo puxou Helena para um começo de dança que seria o primeiro passo de uma história que nenhum dos dois poderia mais evitar. A dança daquela noite na praça não terminou quando a música parou. Na verdade, foi ali que algo dentro de Lorenzo finalmente se quebrou, ou talvez se abriu. Ele não soltou a mão de Helena de imediato, mesmo quando os outros casais se dispersaram. Continuaram ali, parados no meio da festa, respirando próximos demais, como se ambos tentassem entender qual era o significado daquela nova intimidade que surgia entre eles. Lorenzo sentia o coração acelerado, algo raro para um homem acostumado a controlar emoções. Helena, por sua vez, tentava disfarçar o tremor das mãos, completamente tomada pelo sentimento de estar vivendo algo que jamais imaginou que aconteceria com ela, não com um homem como ele, não com alguém que ela admirava desde antes de se reconhecer apaixonada. Os dois caminharam juntos até a beira da praça, onde as luzes das lamparinas se misturavam com a escuridão do campo. Ali onde o som da festa chegava abafado, o mundo pareceu se concentrar apenas neles dois. Lorenzo respirou fundo, e pela primeira vez em anos teve coragem de falar o que o assombrava. Helena, eu tenho medo, confessou, com a voz mais vulnerável do que qualquer pessoa já ouvirá dele. Ela se aproximou um passo, sem tocá-lo, mas oferecendo sua presença como um abraço invisível. Medo do quê? Perguntou suave. Ele desviou o olhar para o chão. De sentir de novo, de perder de novo. Aquela confissão cortou Helena por dentro, não porque o afastava, mas porque revelava um homem ferido demais, sozinho demais, que tinha passado anos vivendo como se ainda tivesse que se proteger de tudo que lembrava amor. Ela foi até ele devagar, e colocou a mão sobre seu peito, bem em cima do coração. Eu não quero substituir ninguém, Lorenzo. Nem posso. Mas eu posso caminhar ao seu lado, se você deixar. Ele fechou os olhos. Aquele toque tão simples, tão sincero, parecia acordar algo que estava adormecido desde a perda de Bianca. E Helena, pela primeira vez, viu o homem real, não o patrão, não o fazendeiro rico, não o viúvo respeitado, mas o homem que só queria uma chance de voltar a respirar sem culpa. Lorenzo segurou a mão dela, apertando com força, como quem volta à superfície depois de muito tempo submerso. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Helena sorriu com ternura.
Ninguém sabe. A gente aprende junto. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era cheio de